muito boa noite. Programa Brasil Nordeste chegando nesta quarta-feira de muito frio. E olha, hoje o dia foi assim, né? Começamos e terminamos esta quarta-feira com essa friaca de doer o osso. Aqui em Brasília, os termômetros marcaram 8 graus no início da manhã, mas em Planaltina, que é uma cidade do entorno, que ainda é região do DF, fica bem pertinho aqui do centro, a sensação térmica chegou a 0. É isso mesmo, inacreditável. E olha, segundo os especialistas, essa friaca toda tá só começando, viu? Se prepara então, coloca o casaco, porque vem muito mais frio por aí. Bom, gente, hoje, dia 30 de junho, é o dia do caminhoneiro. Essa data é uma homenagem a todos os profissionais que atravessam as longas estradas brasileiras e internacionais, transportando as mais diversas mercadorias e movimentando a economia nacional. No Brasil, existem 3 datas comemorativas. Uma delas é hoje, dia 30 de junho, tem também 25 de julho e 16 de setembro. Parabéns, então, para todos esses profissionais que são tão importantes em nossas vidas. Tudo que chega em nossa casa, a nossa gratidão tem que ser a eles, viu? Vamos agora conferir o que você vai ver na edição de hoje. Lei prevê multa para quem divulgar fake news sobre pandemia da Covid-19 no Rio Grande do Norte. Polo Industrial de Camaçari completa 43 anos. Hoje é quarta-feira, dia do quadro Fica Senhor Comigo, com o padre Jorge Luiz. E ainda, governadores do Distrito Federal e de Goiás se estranham mais uma vez nas redes sociais. Dessa vez, a troca de farpas foi por causa do avanço da vacinação. Quem será que tem razão nessa história, hein? Você confere a partir de agora essas e outras notícias. O programa Brasil Nordeste está só começando. Eu começo a edição de hoje chamando a nossa assistente de mídias sociais, Natânia Mello, que está lá na região Nordeste, que também está fazendo friozinho, ela me disse hoje, viu? Olha, ela começa falando que uma lei prevê multa para quem divulgar fake news sobre a Covid-19, isso no Rio Grande do Norte. E, gente, essa pandemia nos provou que tem gente que não tem noção nenhuma, né? Porque o que foi espalhado de fake news nas redes sociais não está escrito na história. Natânia Mello fala sobre isso agora. Boa noite, Natânia. Olá, Camila. Olá, Sandro. E boa noite a você que nos acompanha. A lei das fake news tem validade enquanto durar o estado de emergência relativo à pandemia do coronavírus. A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, sancionou a lei estadual que prevê multa para divulgação de fake news ou notícias falsas relacionadas à pandemia da Covid-19. O texto foi publicado nesta terça-feira 29, no Diário Oficial do Estado. Segundo a lei, são consideradas informações falsas conteúdos que distorcem a verdade e afetam o interesse público para obter algum tipo de vantagem. A multa prevista é de R$1.000 e pode ser dobrada, caso a informação falsa seja atribuída a uma autoridade pública. Ainda de acordo com o texto, o valor arrecadado com as multas será revertido no combate à pandemia. E a Câmara de Maceió concede título de cidadão honorário ao presidente Jair Bolsonaro. A Câmara de Vereadores de Maceió concedeu ao presidente Jair Bolsonaro o título de cidadão honorário. O decreto legislativo foi publicado nesta terça-feira 29 no Diário Oficial do município. O projeto de lei foi votado e aprovado no dia 23 deste mês. A indicação foi feita pelo vereador Leonardo Dias e recebeu 16 votos favoráveis, 6 contrários e 2 abstenções. O título é uma espécie de honraria que uma pessoa de importância recebe de alguma localidade. O homenageado passa a ser um conterrâneo, um filho da cidade. A assessoria do vereador Leonardo Dias, autor do projeto, informou que por causa da pandemia não haverá solenidade de entrega na capital. Para evitar aglomerações, o vereador entregará o título a Bolsonaro na primeira quinzena de julho, quando irá a Brasília cumprir a agenda parlamentar. E olha só, gente, a capital do Maranhão, São Luís, que já virou destaque aí em rede nacional por causa do avanço
da vacinação contra a Covid-19, agora quer avançar mais uma vez. E que bom, né? Que isso sirva, na verdade, de exemplo para todos os estados brasileiros. O prefeito de São Luís disse que vai pedir autorização para o Ministério da Saúde para vacinar as crianças a partir de 12 anos de idade. Com certeza, essa é uma excelente iniciativa e a gente torce para que dê certo. A Natânia agora conta os detalhes. O prefeito de São Luís, Eduardo Braide, anunciou na última segunda-feira, 28, que vai pedir ao Ministério da Saúde a autorização para vacinar contra a Covid-19 os jovens de 12 a 17 anos na capital maranhense. Atualmente, segundo a Prefeitura, cerca de 84% da população adulta já recebeu ao menos uma dose da vacina e já houve chamada para pessoas acima de 18 anos de idade. A expectativa da Prefeitura é ter toda a população adulta vacinada nas próximas 2 semanas. No entanto, para vacinar jovens abaixo dessa idade, é preciso uma autorização do Ministério da Saúde. A vacinação, caso seja aprovada, seria feita com a Pfizer, que é a única que detém autorização da Anvisa para aplicação em jovens a partir dos 12 anos de idade. Obrigada, Natânia Mello. Até já, viu, no Giro dos Governadores. Agora quem chega é ela, a loiríssima Rita Brandão, direto da Bahia. E olha, gente, a comunicadora Rita começa falando que o Polo Industrial Camaçari completa 43 anos. Rita, pode chegar. É com você. Boa noite. Boa noite, Camila. Boa noite, Sandro de Moura. Boa noite a todos os telespectadores do Com Brasil Nordeste. O Polo Industrial de Camaçari, na região metropolitana de Salvador, completou 43 anos nesta terça-feira, 29. Atualmente, o polo opera com 90 empresas e fatura cerca de 15 bilhões por ano. O local é um dos maiores complexos industriais integrados do Hemisfério Sul e desempenha papel importante no setor produtivo da Bahia. De acordo com as informações do Comitê de Fomento Industrial de Camaçari, o polo concentra as atividades nos segmentos químicos, petroquímicos, pneus, metalúrgica do cobre, têxtil, bebidas, celulose, fertilizantes, fármacos, energia eólica, bebidas e serviços. Dados divulgados apontam que o polo gera cerca de 15 mil empregos diretos e 30 mil indiretos. O complexo é responsável também por mais de 30% do total exportado pelo estado da Bahia e recolhe 1 bilhão por ano em ICMS para a Bahia, representando mais de 90% da receita tributária de Camaçari e Dias Dávila, e participação de 22% no PIB da indústria de transformação da Bahia. E olha, gente, a Semineto e outros 10 presidentes de partidos fecham posição contra voto impresso. Esse é um assunto polêmico. Rita. Isto, Camila, o povo quer, o povo está pedindo, mas os 11 presidentes dos partidos se reuniram no último sábado 26 e fecharam um acordo contra o voto impresso nas eleições de 2022. Entre os presidentes que participavam do encontro estava a Semineto do Democratas. Na ocasião, os representantes das legendas, incluindo o da base do presidente Jair Bolsonaro no Congresso, decidiram derrubar a proposta discutida na Câmara. A proposta de emenda à Constituição PEC propõe a implantação de um sistema auditável de papel nas urnas eletrônicas e já tinha voto suficiente para avançar na comissão especial da Câmara. Agora, após um período de residência, os partidos prometem articular a rejeição da PEC com os deputados. Além disso, eles pensam ainda na possibilidade de engavetar a proposta. Os 11 partidos que mobilizaram o encontro virtual representam 326 deputados entre 503 integrantes da Câmara, número suficiente para derrubar a medida. Fecharam acordo contra o voto auditável. O pré-candidato ao governo da Bahia, o presidente do DEM, Semineto, Baleia Rossi, MDB, Bruno Araújo, PSDB, Ciro Nogueira, PP, Gilberto Kassab, PSD, Luciano Bivar, PSL, Luiz Tibé, Avante, Marcos Pereira, Republicanos, Paulinho Pereira da Silva, Solidariedade, Roberto Freire, Cidadania e Valdemar Costa Neto, PL. E você aí de casa, hein, que está nos assistindo?
É a favor ou contra do voto impresso? Eu te convido, então, a responder esta pergunta. O nosso WhatsApp está aqui, ó, aparecendo na sua tela. Manda uma mensagem pra gente, diga a sua opinião e quem sabe a gente lê aqui, então, amanhã a sua mensagem no nosso programa, tá bom? Mas não deixa de participar, não. Essa é uma discussão muito importante, viu, gente? Política é importante, sim, para o nosso futuro. Então, responde aí que eu quero saber. E olha, gente, Detran Bahia orienta proprietários sobre medidas contra crime de clonagem de veículos. Esses crimes têm acontecido bastante, né, em várias regiões do país. A Rita fala então da região da Bahia. Exatamente, Camila. O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia, Detran, tem orientado os motoristas sobre medidas contra crime de clonagem de veículos que apresenta as mesmas características do carro original e usa cópia das placas adquiridas de forma fraudulenta. Para isso, foi criada a comissão de clonagem que faz a apuração rigorosa dos casos. Diz o diretor do Detran, Lucas Machado. Estamos reduzindo o tempo de respostas do parecer sobre cada apuração gradualmente e mantemos contato direto com os proprietários com o objetivo de atualizá-los sobre o andamento do processo ou da necessidade de novas providências. Para o cidadão que for comprar um carro seminovo, o departamento recomenda que seja feita a pesquisa prévia da situação do veículo no site do Detran Bahia, acessando o campo Serviços como forma de se proteger contra a aquisição de um clone. Rita Brandão, para o Com Brasil Nordeste. Obrigada, Rita Brandão, direto da Bahia. Eu passo agora lá para Pernambuco, onde está o jornalista Marcelo Jorge, que sempre nos atualiza aqui no programa Brasil Nordeste. E claro, hoje não é diferente. Marcelo, pode chegar. Boa noite para você, querido. Olá, muito boa noite, Camila Castro. Boa noite a todos que acompanham o Com Brasil Nordeste em todo o país. Muito grato pela audiência. Olha, estamos chegando hoje, ou chegamos, né, ao último dia do mês de junho, um ano de pandemia, ainda um ano de muitas dificuldades, um ano de desemprego, enfim, mas um ano também de muitos desafios e de muito aprendizado. Algumas coisas modificaram e naturalmente não voltarão a ser como eram originalmente antes da pandemia. Outras evoluíram, mas alguns outros fatos se mantiveram, como as manifestações da natureza. Outono, inverno, primavera não deixaram de existir com a presença da pandemia. Agora, em alguns aspectos, as chuvas aumentaram, principalmente no litoral nordestino. Por exemplo, no dia de hoje, Camila, Sandro e todos que acompanham o Arena Brasil Nordeste, muita chuva registrada no estado de Alagoas, mais precisamente na sua capital, Maceió. Olha, Camila, a Grande Maceió e a Zona da Mata estão com alerta de chuva durante todo esse dia de hoje, durante toda essa quarta-feira, alagamentos e riscos a quem vive em encostas. As pancadas de chuva mais intensas estão provocando deslizamentos em áreas vulneráveis. Os principais rios do estado não estão sob risco de transbordamento nessa quarta-feira, pelo menos isso, né? Com essa chuva que atinge Maceió, a região metropolitana e também a Zona da Mata, a Sala de Alerta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos emitiu um aviso meteorológico por causa do risco para as pessoas que vivem nas encostas. Há ainda possibilidade de alagamentos em alguns pontos, como a gente falou. Inicialmente, as chuvas não trazem risco de transbordamento nas principais bacias hidrográficas de Alagoas e também não devem impactar os níveis das lagoas. No entanto, pancadas mais intensas podem provocar alagamentos e deslizamentos em áreas vulneráveis. A previsão de chuva é válida para o litoral alagoano, região metropolitana e zona da mata. A chuva pode atingir as outras regiões do estado, porém com menor intensidade. Ainda segundo a secretaria, o dia está sendo de chuva, mas também intercalado com períodos de tempo seco nas outras regiões ambientais do estado. Portanto, aí as manifestações da natureza em tempo de pandemia, que a população tenha um pouco mais de paciência, né? Tenha mais atenção também em relação a esses fenômenos climáticos, para não dirigir nas estradas aí sob muita chuva, a não frequentarem lugares ermos,
há risco de tempestades atmosféricas, de raios, enfim, aguardar que tudo isso vai passar, nós cremos, e também a pandemia, e voltemos todos nós a um estado melhor no futuro. Do Nordeste para o Com Brasil Nordeste com informações climáticas. Marcelo Jorge. Obrigada, Marcelo Jorge. Até amanhã. E olha, agora a gente vai fazer uma pausa para o intervalo comercial. É bem rapidinho. E se você ainda não respondeu aquela enquete sobre o voto impresso, se você é a favor ou não dessa situação aqui no Brasil, comenta então. Nosso telefone está aparecendo aqui na sua tela. Manda a sua opinião, manda a mensagem que você quiser. A gente vai tentar responder você e quem sabe ler sua mensagem aqui no programa também, tá bom? Então não sai daí não. Voltamos já já, é 1 minutinho. Olá, estamos de volta e olha, o Ministério da Justiça e Segurança Pública determina fim de pontos de energia no interior próximo às celas. Isso dentro dos presídios, né? Vamos ver agora. Os presídios de todo o país terão que eliminar as tomadas e pontos de energia do interior e das proximidades das celas. A recomendação faz parte da resolução do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, órgão do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O objetivo da medida é evitar que os detentos utilizem as tomadas e pontos de energia para carregar equipamentos eletrônicos, como aparelhos celulares. A resolução recomenda ainda ao Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, que qualquer projeto de construção de unidades prisionais tenha como requisito vedar a existência de tomadas ou pontos de energia elétrica no interior e nas proximidades das celas. Além disso, segundo a recomendação, os departamentos penitenciários dos estados e também do DF deverão elaborar em até 60 dias um programa de mapeamento e supressão gradativa desses pontos do interior e das proximidades das celas, respectivas unidades prisionais. Depois disso, terão mais 120 dias para executar as medidas. Para adotar, então, essas novas medidas, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária levou em consideração as frequentes apreensões de aparelhos celulares nas celas e a dificuldade das unidades penais de dispor de equipamentos de detecção adequado, capaz, então, de evitar o acesso de visitantes portando equipamentos de comunicação nos presídios. E olha, agora uma notícia que tomou conta dos portais, dos telejornais, todo o site que a gente abre está comentando sobre isso, gente. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou que a pasta suspendeu o contrato de compra de 20 milhões de doses da vacina indiana Covaxin. Inclusive, esses contratos estão sendo investigados na CPI da Covid-19. E essa suspensão ela aconteceu no mesmo dia em que a Precisa, que é a empresa, responsável por esta vacina, solicitou à Anvisa a autorização para uso emergencial do imunizante aqui no país. Vamos ver então mais detalhes dessa situação agora. O anúncio foi feito pelo ministro Marcelo Queiroga em uma rede social. Ele publicou: por orientação da Controladoria Geral da União e por uma questão de conveniência e oportunidade, decidimos suspender o contrato para que as análises mais aprofundadas sejam feitas.
O contrato para a compra de 20 milhões de doses da vacina indiana foi assinado pelo Ministério da Saúde no dia 25 de fevereiro e é alvo de uma investigação da CPI da Covid-19, desde que Luiz Ricardo Miranda, servidor do Ministério da Saúde, e seu irmão, deputado Luiz Miranda, apontaram irregularidades na pasta e entre outros setores do governo para a compra do imunizante. E nesta terça-feira, o ministro da Saúde anunciou a exoneração de Roberto Dias do cargo de diretor de logística da pasta. A decisão deve ser publicada no Diário Oficial da União. E mais uma vez, os governadores aqui do Distrito Federal e de Goiás se estranharam. Dessa vez, a troca de farpas, de novo, aconteceu pelas redes sociais, só que o motivo foi o avanço da vacinação. Mas nessa história, hein? Quem tem razão? Assista agora e tire suas conclusões. Pois é, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, usaram mais uma vez as redes sociais para contabilizar o número de vacinas contra a Covid-19 aplicadas em moradores das cidades que ficam na divisa entre Goiás e Brasília, chamada de região do entorno. O primeiro a se pronunciar foi Caiado. Ele postou que Goiás já aplicou 82 mil doses em moradores do Distrito Federal. Ele escreveu: enquanto muitos lavam as mãos, nós arregaçamos as mangas, escreveu então o governador de Goiás. E aí, 5 minutos depois, Ibanez Rocha destacou que a campanha tem estratégia nacional e que o DF já aplicou quase 160 mil doses em residentes de outras cidades do Brasil, sendo que a maior parte dessas pessoas vieram do entorno, que é a região lá do Ronaldo Caiado. Ibanez escreveu: a vacinação no DF avança conforme recebemos mais doses do Ministério da Saúde. Essas doses, por sua vez, são distribuídas de acordo com as características da pandemia em cada estado ou região. E é por isso que, às vezes, algumas cidades avançam mais ou menos. Foi então que escreveu Ibanez Rocha. Dados da Secretaria de Saúde do DF atualizados até ontem apontam que foram aplicadas mais de 159 mil doses em pessoas com endereços cadastrados fora do DF. Dessas, 50 mil doses foram para pessoas de Goiás. Mas o ritmo da campanha segue diferente mesmo, viu? Entre o DF e alguns municípios do estado vizinho. Olha só, enquanto Brasília vacinava pessoas a partir de 58 anos, o atendimento em Águas Lindas de Goiás, por exemplo, que fica ao lado do DF, já atendia quem tinha 55 ou mais. Nesta terça-feira, o município do entorno está imunizando quem tem 43 anos, enquanto a capital federal vacina quem tem a partir de 47 anos. Ibanez e Caiado têm trocado farpas desde o começo de 2021. Olha, gente, eu só tenho uma coisa a falar diante dessas confusões aí entre os governadores. De fato, a vacinação em Goiás está muito mais avançada. Inclusive, o prefeito de Planaltina anunciou que vai disponibilizar vacina para a imprensa. E aqui no Distrito Federal, até agora, nada. Vamos agora, então, abraçar as cidades aniversariantes de hoje. Porto Seguro, Bahia, Salitre, no Ceará e Monte Alegre, do Piauí. Vamos conferir agora o que foi destaque nas redes sociais dos governadores. A gente viu aí, já a troca de farpas entre o governador Ronaldo Caiado e Ibanez Rocha. A gente vai mostrar agora o que o governador do Mato Grosso do Sul publicou em suas redes sociais. Vamos ver. O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, publicou: em um sistema drive-thru, entregamos as 270 bolsas atletas e bolsas técnicos patrocinadas pelo governo do estado. Um investimento anual de 2 milhões no desenvolvimento do esporte. Esse é um compromisso e um incentivo à formação das atuais e futuras gerações de desportistas. A Tânia Mello fala o que foi destaque nas mídias sociais dos governadores da região Nordeste. O governador do Ceará, Camilo Santana, falou que assinou a lei que garante o pagamento da taxa de inscrição do Enem aos alunos da rede estadual que tiveram o pedido de isenção negado pelo governo federal. Ele disse que investir em educação é o melhor caminho para ter um estado mais justo, humano e desenvolvido. O governador do Maranhão, Flávio Dino, falou que foi inaugurada nesta terça-feira a Policlínica do Idoso,
que oferece consultas e exames para pessoas com mais de 60 anos. Ele disse que é mais uma conquista para a maior rede de saúde da história do Maranhão. E para finalizarmos, o governador da Paraíba, João Azevedo, informou que milhares de paraibanos e paraibanas em todas as regiões do estado já estão tendo acesso à refeição de qualidade ao preço de R$1 do programa Tá na Mesa. Restaurantes parceiros irão produzir mais de 552 mil refeições por mês para garantir comida na mesa de quem precisa. Fico por aqui e volto com vocês aí nos estúdios. Gente, vamos agora acalmar os nossos corações, renovar a nossa fé, porque hoje é quarta-feira e uma vez por semana a gente tem esse momento muito especial aqui no quadro Fica, Senhor, Comigo, com o Padre Jorge Luiz. Padre, é sua vez, boa noite. Fica, Senhor, comigo, fica, meu grande amigo. Fica, Senhor, comigo, para que eu ouça a tua voz. Amados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nossa saudação a Camila, Sandro de Moura, toda a equipe do programa Com Brasil Nordeste, todos que agora acompanham o nosso programa. Para o nosso momento Fica, Senhor, Comigo de hoje, trago as palavras do Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados de fardos, e eu vos darei descanso. Meus irmãos, minhas irmãs, neste mundo moderno, veloz, a nossa tendência de nos cansarmos é grande. E aqui não falo do cansaço físico, mas falo do cansaço interior, do cansaço espiritual, por vezes também cansaço mental. Talvez você seja a primeira pessoa a acordar na sua casa e começar a trabalhar e a última a ir repousar. Um dia cheio de tantas tarefas, tantos afazeres, muitas vezes até cuidando de tantas pessoas e esquecendo de si mesmo. Meu irmão, minha irmã, durante o dia, procure encontrar momentos para uma meditação, para a oração, para conversar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele faz sossegar o nosso coração. Esta correria, ela gera o cansaço, mas parar para meditar nas palavras de Jesus gera o conforto. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe sua vida, sua família. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz de Deus e até o próximo programa, se assim o Criador nos permitir. Muito obrigada, Padre Jorge Luiz. É muito bom ter o Senhor aqui, ainda mais ouvindo essas palavras de fé. Com certeza muda o nosso dia, muda a nossa noite. Vamos agora conferir os vídeos que estão arrancando sorrisos, das pessoas nas redes sociais. É o quadro De Olho na Rede. Bom dia, boa tarde, boa noite. Uma pequena demonstração nós vamos fazer aqui para vocês, viu, galera? Aqui é qualidade garantida. Aqui é, vidro blindado, muito resistente, complexo, robusto. Ó. Eita, meu Deus. Confesso que tenho vontade de também não te perguntar se ver. Oh, meu amor. Fala, pô. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Não sei. Não, fala pra mim. Eu não sei. Fala. Não sei. Você tá aí, o que você falou aqui? Que o dia que você comprou esse celular, você faz Devia ter tomado os tapas na cara. Porque não tá funcionando? Muito. Olha que merda. É um troço que eu não sei mexer nesse inferno. Não, mas o que tá acontecendo? Mostra ali o que tá acontecendo. A tela não tá ligando, não? E por hoje é só. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser. Se cuida, se proteja, porque tá fazendo frio. Boa noite. Tchau.